Alguns fatos interessantes aconteceram na entrevista de apresentação do atacante William, coisas que marcam o fim de uma gestão, mas também há pontos promissores. Além de mais uma mania que incomoda do presidente Alberto Guerra, a falta de esclarecimentos e transparência dessa gestão para alguns assuntos. Depois da vinheta, a gente conversa mais sobre. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas movimentações lá na Arena, que foi justamente a entrevista do William, carregada de alguns pontos bem importantes que a gente precisa destacar aqui. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O William foi apresentado junto com o Enzo. O Grêmio dividiu a tarde de hoje em duas partes. O Enzo foi lá, deu a sua entrevista, é um garoto, uma aposta, o Rossato foi lá, entregou a camisa, tudo muito bonito dentro do protocolo, beleza. Foi, digamos assim, né, a abertura do show. O Enzo é um lateral que chega para ser o terceiro dentro da hierarquia, ninguém estava lá propriamente para ver o Enzo. A gente, claro, respeita o atleta, quer que ele se dê bem, aquela história toda, mas a expectativa estava em torno de William. Mas mais do que o William, eu fui lá, eu fui assistir, na verdade, a entrevista com o objetivo de escutar o presidente Alberto Guerra. Eu tinha a perspectiva e a expectativa de ouvir o Guerra. Uma expectativa fantasiosa. Inclusive, mais cedo, no debate raiz, quando o Meneghetti me perguntou se o presidente falaria, eu citei, olha, não é hábito do presidente falar. O histórico aponta que ele não fale. Mas o contexto talvez force o presidente a apresentar, até por se tratar do William. De novo, o presidente Alberto Guerra não apareceu no palanque. E aqui a gente abre falando sobre porque o Grêmio se nega a dar explicações sobre o caso do patrocinador e do anúncio que foi prometido e que não foi entregue. Do dinheiro que foi recebido por parte do anunciante em busca de uma contratação, e esta contratação não foi entregue. Isso é algo que precisa ser esclarecido, e o Grêmio prometeu esclarecimentos e agora se nega a dar. O Grêmio está em silêncio desde então, e o presidente Alberto Guerra fica de bico fechado, né? Para um assunto tão delicado, torcedores se sentiram enganados, torcedores que colocaram dinheiro, inclusive, e que não estão tendo uma resposta. Essa falta de transparência para determinados assuntos foi uma marca da gestão do presidente Alberto Guerra. Em dado momento, o Paulo Calef executou isso, no caso Soares. Lembro bem que depois de toda a confusão do desligamento do Paulo Calef, eu tive uma conversa com o presidente Alberto Guerra muito rápida. Ali algumas pessoas da gestão colocavam que de fato existiu, né, uma capa tentada, pelo menos, ser colocada em cima do assunto por parte daquele que era o chefe do departamento de futebol, ou o grande cara do departamento de futebol na ocasião. Só que vamos lá, esse protocolo, ele é feito até os dias de hoje. Então quem criticou a postura do Calef antes, só criticou porque não gostava do cara, não é porque não gostava da postura dele. Então, né, é aquela história, cara. Os erros, eles se repetem, os métodos se repetem. Então, lá atrás, o método que foi criticado só foi criticado porque havia uma rusga pessoal. Só isso que eu queria colocar aqui, e eu não estou fazendo juízo de valor absolutamente nenhum, tá? Da arrancada da gestão, só estou comparando métodos. E o presidente Guerra silencia e não dá resposta para o seu torcedor. Dito isso, um protocolo foi quebrado, e eu acho bastante significativo que seja citado, que foi este momento aí. Quando Alexandre Rossato, vice de futebol, cita, não apenas cita o Luiz Wagner Vivian como o grande mentor da contratação do William, como um dos grandes responsáveis, né? Se fala inclusive que o Luiz Wagner usou toda a influência que teve, né? O protocolo, digamos assim, de contratação passou pelo trabalho e experiência do Luiz Wagner na CBF. O William também fez um agradecimento ao Luiz Wagner, só que a quebra do protocolo foi justamente a presença do Luiz Wagner no palco para a apresentação do William. Isso não acontece, isso não é usual, e isso demonstra uma tentativa da gestão de, no último ato do departamento de futebol atual, e este é o último ato de mercado, valorizar a figura do executivo. Homem que foi contratado lá no início da gestão do presidente Alberto Guerra,
que passou essas 3 temporadas sendo criticado pelo trabalho que executou, pelo comportamento que aderiu nas negociações. O Luiz Wagner ele é criticado por empresários no meio, tá? Pela forma como negocia, pela ausência de respostas, pelo trabalho que executou também no momento de contratar jogadores, né? A capacidade de acertar as negociações, o torcedor questiona muito isso. E no último ato da gestão deste departamento de futebol, o Luiz Wagner é colocado como um personagem central, importante e determinante para um grande acordo, que é a contratação do Willian. Esse movimento foi meramente político, tá? Não tem peso nenhum, mas claramente foi orquestrado para valorizar a figura do Luiz Wagner Vivian. O que para mim é só mais um ato, né, que valoriza ou destaca a ausência do presidente Alberto Guerra, porque estava no palco vice de futebol, o executivo de futebol. Estamos falando de um grande reforço, de 2 Copas do Mundo como o Willian, e o presidente não subiu. E não subiu por quê? Porque se esconde, né, para não falar sobre o tema principal da semana passada, que foi a polêmica com o patrocinador. Aqui uma rápida gaveta que eu não citei anteriormente, o Diogo Rossi tem uma informação de que outros parceiros do Grêmio estão incomodados com o parceiro em questão, que é o Pix das Estrelas, por conta daquele tumulto todo provocado, tá? Incomodados com o parceiro e principalmente com o Grêmio pelo acontecimento e até por conflitos ali de interesse. Dito isso, fecha essa gaveta aqui. O Grêmio classifica a janela de transferências como uma das melhores da história do clube. Uma das melhores da história do clube. Pela contratação do Noriega, pela contratação do Arthur e pela contratação do Willian. Willian que deixou muito claro que não vai estrear no final de semana agora. Ele se prepara para ganhar minutagem no Clássico Grenal. Ele falou em ser relacionado, não necessariamente jogar. A ideia é que ele jogue. É um atleta de 2 Copas do Mundo, de uma experiência vasta. Não vai ser um Grenal, que vai fazer com que o Willian trema a perna. Então, há uma perspectiva bem positiva para a estreia do Willian contra o Colorado. Um fato, e último, que me chamou a atenção e que eu acho bastante significativo, é Marcelo Marques foi citado e o Willian confirmou que conversou com o Marcelo Marques. Ele até usou uma expressão de conversei com ele porque ele é um torcedor, né? Ele dá a entender que o Marcelo conversou com ele na condição de torcedor. Gente, torcedor não conversa com contratação por telefone, muito menos com a contratação do quilate do Willian. O Marcelo ele conversa como o futuro presidente do Grêmio. E só o fato do Willian confirmar essa conversa demonstra que no bastidor este assunto ele já é afirmado. Marcelo é o próximo presidente do clube. Marcelo já age como o futuro presidente do clube, ao conversar com um reforço importante, ao dar boa sorte, ao abrir caminhos, ao deixar claro que o clube vai se reestruturar, que vai brigar por títulos. Essa ligação, por mais que seja inocente, ela é importante para mostrar que o Grêmio tem a gestão do presidente Guerra, que já está passando o bastão para a gestão do Marcelo Marques, abrindo a porta para uma ligação, para um telefonema, para uma conversa entre as duas partes. Até porque, convenhamos, a vinda do Willian também passa pelo Marcelo. O Marcelo foi lá e colocou 10 milhões de euros no departamento de futebol do Grêmio, aliviando boa parte, né, dos problemas e abrindo a possibilidade para novos negócios. Então, como destaque da tarde, eu destaco isso. A ausência do presidente, a fala importante do Willian sobre a presença do Marcelo Marques e, principalmente, um ato político de valorização de uma figura que não caiu nas graças do torcedor do Grêmio, que é o Luiz Wagner Vivian, e que vai ser desligado pelo Marcelo no final da gestão. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal e a gente se vê. Eu quero a tua opinião. Tchau, tchau.